Agora, eu quero que vocês abram comigo, se quiserem, no capítulo 18 do Evangelho de João, versículos 37 e 38. Só uma frase ou duas. Eu quero falar hoje sobre o assunto, a lacuna de credibilidade. A lacuna de credibilidade. Ouvimos muito hoje sobre a lacuna de credibilidade. E aqui está uma passagem muito interessante em um encontro que Jesus Cristo teve com Pilatos. Jesus disse: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E então Pilatos disse, e tenho certeza de que ele disse isso pensativamente e melancolicamente. Ele fez esta pergunta: o que é a verdade? E é disso que muitos dos debates americanos tratam atualmente. O que é verdade? É disso que se trata uma universidade. Buscando a verdade no reino da ciência, filosofia, psicologia e muitas outras disciplinas. O que é verdade? Como obtemos a verdade? E como sabemos quando a temos? E o debate que está acontecendo neste país agora sobre a guerra, ou o debate que tivemos recentemente sobre My Lai, ou o debate que está acontecendo no país sobre vigilância. Até onde você vai? Tudo isso fala sobre a verdade e cria uma certa lacuna de credibilidade. E Pilatos deve ter enfrentado a mesma coisa há 2000 anos. Ele tinha uma lacuna de credibilidade. Ele perguntou a Jesus, ele disse: o que é a verdade? Agora, por que a Bíblia é chamada de Bíblia Sagrada quando há tanta luxúria, ódio, ganância, guerra e sexo na Bíblia? Por que a chamamos de Bíblia Sagrada? Você não pode pegar um livro que contenha mais ódio, mais matança, mais guerra, mais maldade, mais engano do que a Bíblia. Mas é chamada de Bíblia Sagrada. Você sabe por que é chamada de Sagrada? Porque a Bíblia diz a verdade. A Bíblia conta a verdade sobre Deus. A Bíblia conta a verdade sobre o homem. A Bíblia conta a verdade sobre o diabo. A Bíblia conta a verdade sobre seus personagens. Se este livro tivesse sido escrito por homens, não sob a inspiração do Espírito Santo, muitos desses sujeitos que são heróis na Bíblia, você nunca teria ouvido falar sobre seus pecados, suas fraquezas e seus fracassos. Mas a Bíblia conta a verdade sobre todas essas coisas. Agora, a Bíblia nos diz que o próprio diabo criou a primeira lacuna de credibilidade. Agora, se você voltar ao terceiro capítulo de Gênesis, o segundo e o terceiro capítulos de Gênesis, depois que o homem foi criado, você verá que Deus disse: eu coloquei uma árvore no jardim, no dia em que dela comeres, morrerás. Agora o homem estava em um paraíso perfeito. Nenhum pecado jamais foi cometido, nenhum assassinato, nenhuma luxúria, nenhum ódio, nenhuma guerra, nenhuma pobreza, nenhuma poluição. Tudo foi perfeito. E Deus disse: é tudo seu, você nunca morrerá. Você vai aproveitar para sempre. Mas não tire daquela árvore. Por quê? Deus estava testando o homem, porque Deus deu ao homem a liberdade de escolha. Ele poderia escolher obedecer a Deus e servir a Deus, ou poderia escolher se rebelar contra Deus e seguir seu próprio caminho. Deus fez o homem à sua própria imagem, deu a ele liberdade de escolha. A Bíblia diz que o diabo veio até Adão e Eva, tentou-os, e aqui está o que o diabo disse. O diabo disse, sabe, Deus disse, se você comer daquela árvore, você vai morrer. Bem, eu quero te dizer uma coisa, você não vai morrer, Deus tem ciúmes de você. Deus sabe que quando você comer daquela árvore, você se tornará um Deus. Você será como Deus, vá em frente, coma daquela árvore, você não precisa obedecer a Deus, escute-me. E eles ouviram o diabo, eles acreditaram em uma mentira em vez da verdade de Deus. O homem se rebelou contra Deus e todos os problemas e todos os sofrimentos e todas as guerras de toda a história surgiram como resultado do fato de que o homem está em rebelião contra Deus.
O diabo criou a primeira lacuna de credibilidade. Agora a Bíblia ensina que está chegando um tempo em que o anticristo vai surgir. Ele será o diabo encarnado como um homem. E isso é um dia futuro, não sei quando será, mas a Bíblia ensina que o anticristo vai governar a terra inteira, e até mesmo alguns crentes professos serão iludidos e enganados pelo anticristo. E haverá paz, ele será um homem de paz, e ele vai trazer paz ao mundo, mas será uma paz enganosa, e uma paz curta, e não será longa, será a paz do diabo. A paz permanente só virá quando Deus vier, e a pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, e estabelecer seu reino, e destruir o diabo. E a Bíblia ensina que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, e você não será mais atormentado pelo diabo. Eu diria, Senhor, apresse-se, porque o diabo está causando muitos problemas. Agora, a Bíblia ensina que o homem acredita em uma mentira em vez da verdade. E a Bíblia diz que trocamos a verdade de Deus pela mentira do diabo. Sobre sexo, por exemplo. Os jovens acham que podem seguir em frente e viver em uma sociedade permissiva e se safar. Isso cria seu próprio horror e cria seus próprios problemas e dificuldades, tanto em sua consciência com culpa, em sua mente, mas também em seu corpo. Doença venérea. Agora em uma cidade deste país infecta 1 em cada 4 jovens agora e causa insanidade e cegueira e todas as outras coisas. Mas você não pode contar nada a eles. Você acha que consegue sobreviver? Mas eu sei que os jovens estão ouvindo de todos os lados que a única maneira de ser feliz é fazendo sexo fora do casamento. Bem, eu quero lhe dizer que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E você nunca pode cometer um pecado sexual e escapar impune. Deus cuidará disso, que você será pego e pagará por isso. Ou as drogas. Você sabia que eu li outro dia na Flórida que as drogas aumentaram? O uso de drogas e drogas pesadas na Flórida aumentou em 15 anos em 6.000%. Até agora, milhões de jovens e velhos estão envolvidos com drogas e em breve poderemos nos tornar uma nação que seria drogado. E suponha que um inimigo chegasse a uma nação drogada e dissesse: renda-se, ou então não teríamos forças para levantar um dedo porque estaríamos drogados. Ou álcool. Agora, o alcoolismo é uma doença, nós sabemos disso. Mas não começa como uma doença, começa por um ato deliberado. Alguns podem pegar e alguns podem sobreviver, mas você nunca sabe quem. Não há teste disponível. Então você está se arriscando. Então os jovens tentam drogas, tentam álcool, tentam sexo permissivo, tentam todo o resto para encontrar paz, alegria, felicidade, propósito e significado em suas vidas. E não encontram. Por que não encontram? Veja, é mentira do diabo. O diabo está lhe contando uma mentira. Ele diz que você será como deuses. Este é o caminho para o prazer. Este é o caminho para a felicidade. Este é o caminho para se divertir. A Bíblia diz que há muita diversão em pouco tempo. A Bíblia diz que o prazer no pecado dura apenas um tempo. Tome uma dose de heroína, fique chapado e divirta-se por um tempo. Claro, você pode sair e ter uma experiência sexual e um momento de êxtase. Claro, você pode sair e ficar bêbado e se sentir bem. Sinta que você pode enfrentar o mundo por um tempo. Mas então vem o chute de volta. O salário do pecado é a morte. É mentira do diabo para tentar nos tirar do caminho. Hipocrisia religiosa. Há pessoas que ouviram repetidas vezes que, bem, na verdade não lhes foi dito. Nós demos a implicação na igreja de que se você vai à igreja, você está bem. Você pode odiar a igreja. Você pode ficar sentado pensando no jogo de golfe que vai jogar depois, em vez do que o pregador está dizendo. Mas se você for à igreja e dedicar apenas 1 hora por semana, isso cobrirá todas as outras atividades da semana. Essa é uma das maiores mentiras do diabo, porque é um negócio diário.
Você leu sobre aquele cachorro aqui em West Virginia? Um collie. Ninguém sabe como ou porquê, mas ele sabe quando chega o domingo e caminha 2 quilômetros até a igreja metodista todo domingo. Isso mesmo, saiu no jornal outro dia. Ele anda 1 milha até a igreja. E então, quando o ministro está na porta e aperta a mão das pessoas, ele levanta uma pata para apertar a mão também. Então, quando tudo acaba e a última pessoa resta, ele caminha 2 quilômetros para casa. Não sei se alguém o ensinou ou não, mas é isso que está acontecendo. Mas isso não faz do cão um cristão. E ir à igreja não é a resposta total. A resposta é Jesus Cristo, que disse que é a verdade. Você conhece Cristo como seu Salvador e Senhor? Agora Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o que é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. Ele disse: ele é a verdade. Lembra que falamos Bíblia Sagrada há pouco? Jesus é a verdade. Agora, se você não aceita Jesus Cristo como Salvador, você vai ter outro Messias. Porque você vê, você tem que ter um Deus. Não importa quem você é, você tem que ter um Deus. E uma das coisas interessantes sobre aquele time de tênis de mesa que foi para a China há algum tempo, foi que um dos homens fez esta declaração interessante. Ele disse: a única coisa que mais me impressionou na China é que Mao Zedong é Jesus. E que as pessoas que vivem lá são menores de idade. Ele disse que em todos os lugares que íamos havia Mao Zedong. Imagine isso. Vejam, você tem que ter um Deus. E se você não aceita Jesus como seu Deus, você vai ter outro. Essa é a razão pela qual muitos jovens estão se voltando para Satanás e se voltando para todos os tipos de bruxas e todo o resto, ou se voltando para o Zen budismo, todo o resto. Temos que ter algo para adorar, para acreditar, para nos entregar. Por que não fazer disso Jesus? Jesus Cristo. Aqui está o que a Bíblia diz sobre Jesus. Ouça isto. Você já ouviu alguma coisa, alguma descrição maior do que esta em toda a literatura? Quem é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e ele mantém todas as coisas unidas, para que em todas as coisas ele tenha a preeminência, pois aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Quando a ciência descobre o segredo máximo do universo, eles vão encontrar Jesus. A revista Time publicou sua matéria de capa há algumas semanas sobre os genes, o problema genético, o que está acontecendo na ciência e o quão perto estamos de criar a vida humana. Sabe, podemos criar vida humana, mas não será um homem. Ele não terá consciência e não terá alma. Ele não terá aquela parte dele feita à imagem de Deus. Ele poderia ser uma monstruosidade. Ele poderia ser um monstro. Ele pode até ser o anticristo. Não sabemos o que a ciência fará. Jesus disse: eu sou a soma total de toda a verdade. Verdade científica, verdade psicológica, verdade filosófica, verdade religiosa, tudo o que você está buscando para trazer paz, alegria, felicidade e propósito à sua vida, Jesus disse: eu sou isso. Agora essa é a luta intelectual que vocês, estudantes, terão que enfrentar. Esse era meu problema intelectual. Não consegui provar. Mas a Bíblia continua indicando que se eu aceitasse Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e o fizesse Senhor da minha vida, Ele perdoaria todos os meus pecados. E se torne o segredo do propósito e do significado da minha vida, e me dê uma razão para a existência, e traga alegria e paz ao meu coração. Agora, Ele não disse que tiraria seus problemas. É aqui que muitos jovens vão se atrapalhar. Ele não promete remover problemas. Ele não promete acabar com todos os problemas. Jesus promete paz, graça e alegria no meio deles. Ele promete dar a você um propósito para a sua vida.
Vi um filme semana passada em Hollywood, em um estúdio particular. Ele vai ser lançado em breve, chamado The Lost Generation. E mostrou todos esses jovens, aos milhares, se manifestando em todo o mundo por várias causas, buscando alguma resposta para os dilemas e problemas que os preocupam, como guerra, poluição e todo o resto. E então mostrou homens negros, mulheres negras, todos jovens, todos estudantes, homens brancos, meninas brancas, um após o outro, apenas recortados de um para o outro, dizendo o que Jesus Cristo tinha feito em suas vidas, como Cristo tinha mudado suas vidas. Cristo pode mudar sua vida se você colocar sua fé e sua confiança nele. Ele é a verdade suprema. E você sabe, Jesus disse a verdade. Ele disse a verdade sobre o amor. Ele disse que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho. Deus ama você. Eric Siegel escreveu Love Story, professor de Yale. Mas há uma história maior do que qualquer história de amor já escrita. É o amor que Deus tem pela raça humana. A maior história de amor do universo é o amor de Deus pelo homem. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E a maior imagem do amor está na cruz, onde Cristo morreu em seu lugar. É o quanto Deus te ama. Ele entregou a vida de seu filho. E quando Jesus clamou, meu Deus, por que me abandonaste naquele momento terrível? Jesus sofreu as agonias do inferno e do julgamento por você. E Jesus levou seus pecados e suas falhas e seus erros naquela cruz e morreu em seu lugar. Essa é a maior história de amor do mundo. Essa é a história de amor do universo. E essa é a história de amor que os anjos estão assistindo. Essa é a história de amor que os outros planetas estão assistindo. Como Deus pôde nos levar a este pequeno planeta chamado Terra e dizer, eu te amo tanto, eu dou minha vida por você. Agora Jesus disse a verdade sobre outra coisa. Ele disse a verdade sobre a conversão. Não deixe que essa palavra te atrapalhe. Não deixe que ela te assuste. A Bíblia ensina que se você vai para o céu e tem seus pecados perdoados, você tem que ser convertido. Essa palavra convertido significa ser mudado. Agora temos lido sobre conversão no jornal constantemente. No caso de Charles Manson, na Califórnia, aquelas jovens que seguiram Charles Manson foram convertidas a ele. Assim disse o jornal. Ou a conversão de uma geração inteira na China aos ditados de Mao Zedong. Ou a conversão aqui mesmo no Kentucky de Cassius Clay para Muhammad Ali. Conversão. Da mesma forma, você é convertido a Cristo. Você deve ser convertido não a um sistema, não a uma filosofia, não apenas a uma igreja. Você é convertido à pessoa de Cristo até que Jesus Cristo seja seu Salvador, seu Senhor e seu Mestre. Isso aconteceu em sua vida? O próprio Jesus disse, a menos que você se converta e se torne como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Você foi convertido? Você tem certeza disso? Você sabia que houve um momento na sua vida em que você se arrependeu dos seus pecados? Ele disse, conhecereis a verdade. E ele disse que ele era a verdade. E a verdade vos libertará. Livre de quê? Jovens em todo o mundo estão gritando, liberdade, liberdade, liberdade. Hoje à noite, seja você negro ou branco, se você está em Cristo, você é livre. Seu espírito é livre. Livre de quê? Livre da penalidade do pecado. Você nunca terá que ir para o inferno. Você nunca terá que enfrentar o julgamento de Deus se estiver em Cristo. Você está livre disso. Você está livre do poder do pecado. Jesus disse que podemos nos tornar servos do pecado. E quantos de vocês aqui esta noite ou hoje servem ao pecado? Algum pequeno pecado em sua vida é seu mestre. Você pode ser livre hoje. Jesus pode libertá-lo disso. E então um dia você estará livre da própria presença do pecado, porque quando você morrer e for para o céu, não haverá nenhum pecado lá. A Bíblia diz que não haverá sujeira, nem imundície, nem pecado no céu. Será um mundo livre. E esse é o mundo para o qual estamos caminhando. Esse é o mundo de que Ethel Waters estava falando quando o terremoto ocorreu na Califórnia. E ela disse, Jesus, você tem meu endereço e eu tenho o seu. Não estou preocupada.
Ela estava livre. Livre para viver, livre para morrer, livre para encarar a vida com todos os seus problemas e suas dificuldades e seus mistérios e seus problemas sem resposta. Livre. Está livre? Você foi liberto? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Você tem que escolher, e você tem o poder de escolha. Vou pedir a você hoje para escolher Jesus. Escolha Cristo. Essa é uma escolha deliberada da sua vontade. E se você fizer essa escolha e disser: eu receberei Jesus Cristo como meu Senhor e meu Mestre e meu Salvador, eu quero segui-lo e servi-lo. Você pode ser um membro da primeira igreja batista, ou da primeira metodista, ou da primeira cristã, ou de alguma outra igreja. Você pode não ser membro de nenhuma igreja. Você pode ser católico romano ou judeu. Eu não sei quem você é ou o que você é, mas você quer que Jesus seja seu Senhor e seu Mestre, e você quer que a verdade dele viva em seu coração. Vou pedir que você faça algo que já vi milhares fazerem em todos os continentes. Eu vi os orientais, eu vi os negros, eu vi os brancos, eu vi todas as cores e todas as cores. Grupo de pessoas em todo o mundo. Faça o que eu vou pedir para você fazer. Eu vou pedir para você se levantar do seu assento agora mesmo, neste exato minuto, e vir e ficar em pé na frente desta plataforma. E depois que todos vocês estiverem vindo, eu vou dizer uma palavra para vocês, ter um momento de oração com vocês e dar a vocês alguma literatura que vocês podem levar para casa antes de irem. É tudo o que faremos quando você se apresentar. Só diremos uma palavra para você. Mas se apresentar, há algo importante nisso. Jesus disse: se vocês não estiverem dispostos a tomar posição publicamente por mim, eu não tomarei posição por vocês no julgamento. Vou pedir que vocês se levantem e venham. Jovens, pais e mães, quem quer que sejam, e lá fora no estádio, lá fora, vocês se levantem e venham lá, bem na frente, e fiquem lá enquanto essas pessoas vêm aqui. Vocês se levantem e venham rápido. Vou pedir que nossas cabeças estejam abaixadas. Vocês podem estar no coral, vocês podem ser um porteiro, mas quem quer que vocês sejam, vocês precisam de Cristo hoje. Vocês querem que seus pecados sejam perdoados? Vocês querem saber que estão indo para o céu? Vocês querem que a verdade de Cristo seja sua? Vocês se levantem e venham agora mesmo, rápido!